suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Amadas irmãs, eu estou aqui hoje para ler Provérbios, capítulo 30, versículo 29 e 31. Há 3 que têm passos elegantes, sim, 4 que andam airosamente. O leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás o galo, que anda reto, o bode, e o rei é quem não pode resistir. Há caminho para a realeza. O leão, considerado o rei dos animais, conhece a força que tem, possui passo elegante, e por ninguém torna atrás. No entanto, o Criador que criou o leão, o galo, o bode e o rei é o verdadeiro rei do universo. Sua majestade foi exaltada por Davi. Teu Senhor é o poder, a grandeza e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Isso está em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Não obstante, Cristo Jesus, substituindo a forma de Deus, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E como homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele reinará pelos séculos dos séculos e nós podemos reinar com ele. Entretanto, se quisermos reinar com Cristo, devemos tomar o caminho da humildade e servidão, e também aprender a sermos obedientes por meio da tribulação diária a que estamos sujeitos. Somente assim seremos exaltados como Cristo, como Jesus Cristo foi, o qual recebeu o nome acima de todo nome, e reinaremos com ele em seu reino de amor. Aleluia pela obediência e glória ao nosso Senhor Deus soberano. Amém. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Lene Dias. Levantar antes de qualquer outra coisa. Olá, bom dia. Mais um dia de alimento diário, nosso devocional da editora Árvore da Vida. Já estamos na semana 2, quinta-feira, e o segundo livro, cujo título é Reconectados a Cristo. E a leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 3, versículo 19, Efésios capítulo 1, versículo 7. Então vamos ler com oração. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 4, parte B e 5, parte A. O título do dia de hoje é A Oferta Agradável a Deus. Caim seguiu pelo caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentando cumprir o que Deus havia determinado para o homem. Lavrar a terra com o suor do rosto para obter seu sustento. Gênesis 3:19. Deus havia dito ao homem que após a queda, com esforço e fadigas, ele teria de fazer a terra produzir. Caim seguiu essa palavra literalmente. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele ouviu que Deus havia dito isso e, de acordo com essas palavras,
trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra que havia cultivado. A atitude de Abel foi diferente. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis 4, 5a. Muitos se perguntam por que Deus tratou Caim dessa forma. Afinal, Caim não fez o que Deus havia ordenado ao homem fazer? Entenderemos isso somente se considerarmos a questão da semente. No homem foi injetada a carga genética da serpente, da qual ele precisa ser salvo por Deus. Mesmo que se esforce muito para tentar agradar a Deus, ainda assim a obra do homem será em vão e sua vida não fará sentido. Abel, contudo, foi além. Seus pais devem ter falado sobre a vida maravilhosa que tinham na presença de Deus no jardim do Éden. É provável que tenham falado isso a Caim e a Abel, mas Abel atentou para o fato de que, após a queda, seus pais tentaram cobrir a nudez cozendo folhas de figueira. Deus, porém, matou um animal, provavelmente um cordeiro, para vesti-los com pele. Eles perceberam, então, que o que agrada a Deus, o que cobre a nudez humana, é a morte de um animal, o derramamento de sangue que representa a redenção de Cristo. Efésios 1:7. Abel percebeu isso e foi criar ovelhas. Naquele tempo, o homem não comia carne, então Abel criou ovelhas especialmente para oferecer a gordura delas como sacrifício a Deus. Nada era para ele, apenas a pele. Abel agradou a Deus porque procurou seguir o princípio de Deus. Se permanecermos na lógica humana, fazendo tudo certinho como Deus destinou ao homem caído, aparentemente estaremos certos, mas não conseguiremos viver a salvação de Deus. Deus quer tirar-nos da escravidão de usar o esforço próprio, pois o homem natural não está sujeito a Deus, mas à carga genética da serpente. O que agrada a Deus é a morte de um animal e a oferta de sua gordura. Por isso Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim. Para entendermos melhor, considere que a árvore do conhecimento dá ao homem a capacidade de julgar o que é certo e errado segundo o conhecimento racional, lógico, ou seja, segundo o conhecimento da esfera terrena. Mas nos lembremos que, na esfera terrena, na esfera carnal, somos governados pela carga genética da serpente. Por melhor que façamos as coisas para Deus, segundo a árvore do conhecimento, segundo o melhor de nossa lógica do que é racionalmente correto, ainda assim estaremos na esfera do veneno de Satanás. Sob esse princípio, mesmo que busquemos viver para Deus, estaremos dentro da genética de Satanás. Que Deus nos dê sabedoria para entender isso. Amém? Que Deus nos dê sabedoria para entender isso. Não é errado ao homem adquirir conhecimento. No entanto, para agradar a Deus, é necessário buscar sua presença para ouvir sua palavra e conhecer por meio de sua palavra seu coração. Fazer isso é buscar ouvir o suspiro de Deus para seguir a direção do comando dado por Ele conforme seu agrado. O esforço humano nunca poderá agradar a Deus, pois o homem natural
está contaminado pelo DNA da serpente. Querido ouvinte, amada irmã, anote aí, anote abaixo, pegue um papel, uma caneta, a sua luz na palavra, numa direção, uma demonstração, e faça uma oração refletindo nesta palavra. A minha palavra, a minha luz, a minha também a demonstração e direção está aqui no último parágrafo, que fala assim, que não é errado ao homem adquirir conhecimento. No entanto, para agradar a Deus, é necessário buscar sua presença para ouvir sua palavra e conhecer por meio de sua palavra seu coração. A gente só consegue conhecer o coração de Deus através da palavra dele, através de sua palavra. Fazer isso é buscar ouvir o suspiro de Deus para seguir a direção do comando dado por ele. Amém? Bom dia, até amanhã, sexta-feira, com mais uma leitura do Alimento Diário. Que o Senhor dê compreensão a todas as nossas ouvintes, nossas irmãs, a respeito dessa leitura, a respeito de como é que a gente vive na presença do Senhor, agradando a Ele, sem os nossos esforços, que a gente agrada somente a Deus. Amém? Bom dia. Então, nós devemos... Oi, crianças! Vamos fazer a imersão! Deus quer me salvar. Deus quer me salvar. Por completo! Deus quer me salvar. Deus quer me salvar. Por completo! De novo! Deus quer me salvar! Deus quer me salvar! Por completo! Deus quer me salvar! Deus quer me salvar! Por completo! Por completo! Por completo! Por completo! Deus quer me salvar! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes, companheiras de todas as manhãs. Nós estamos lendo o livro de Zacarias. Que bom que você está aqui com a gente. Convidamos você a ler o capítulo 8. Nós estamos vendo as visões de Zacarias, né? E com bastante referências para você, vale a pena conferir, né? Então, hoje nós vamos entrar um pouco nesse capítulo, usando também as notas da Bíblia King James. Vamos orar para que o Senhor possa dar para a nossa revelação, amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigada por todas as irmãs que estão com a gente aqui hoje, desfrutando dessa palavra. Que essa palavra possa trazer luz para nós, também trazer uma direção para as nossas vidas e também possa vir nos admoestar, né? Nos alertando para que a gente possa nos arrepender, sempre voltar para Deus. Obrigada, Senhor, sempre temos o seu falar, podemos ler a Bíblia, Senhor, nas nossas casas, podemos andar livremente com a Bíblia nas nossas mãos. Obrigado pela liberdade que nós temos aqui de desfrutarmos da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Aleluia! Leitura bíblica para você. Sião é restaurada. Capítulo 8, versículo 1. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada de cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
Os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu o trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes, todos vocês que nesses dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque, antes daqueles dias, não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado. Diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso, casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei. E vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês, quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não tenham medo, eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º e do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá. Um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão, queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Muito rico o texto de hoje, né? Capítulo 8. Vamos agora às nossas notas. Nota 8:1, de 1 a 8. O sermão passa agora de maneira dramática do juízo para a bênção, de uma dispersão completa para uma restauração total. Bênçãos surpreendentes da parte de Deus já tinham sido proclamadas nas visões, né? No capítulo 1, versículo 16 a 17, no capítulo 2, versículos 4 e 5, no versículo 11 a 12 e também no capítulo 3, versículo 9 e 10. Mas aqui elas são ampliadas a proporções hiperbólicas.
buscando mudar a percepção de que os ouvintes tinham de si mesmos. Com os repatriados apenas existindo na terra, Zacarias procura estimulá-los com o potencial de se tornarem algo magnífico. Mas isso só ocorreria por uma ação de Deus. Nota 8.2. A ligação entre um Deus que tem grande zelo e um Deus que, em sua indignação, se consome de ciúmes, é evidente em outras partes dos profetas. Ezequiel, capítulo 16, 38 e 42. Naum, capítulo 1, versículo 2. Sugerindo que seu profundo desejo por relacionamento é acompanhado por um juízo decisivo contra qualquer coisa que possa interferir, seja interna ou externa. Então o Senhor diz, no versículo 2, voltarei para Sião, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então, mostrando que há uma ligação entre esse Deus grande e zeloso e um Deus que em sua indignação se consome de ciúme. Então aqui o Senhor se mostra como um Deus zeloso, porque ele diz, eu voltarei para Sião, eu habitarei no meio de Jerusalém, e ela será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte do Senhor. Senhor voltando aí a desfrutar da companhia do seu povo, Nota 8.3. Em uma notável inversão, Deus anuncia restauração em um lugar da dispersão recém-mencionada. Quer se anuncie julgamento ou bênção, o objetivo é o mesmo. Qual é? Cumprir o pacto e o encorajar a obediência. Nos profetas, Jerusalém era geralmente o ponto central da bênção de Deus, com ênfase especial no Monte Santo. Chamar Jerusalém de cidade da verdade, cidade fiel, é outra inversão. Anteriormente, ela foi chamada de prostituta, Agora o Senhor a chama de cidade fiel. Então, houve o julgamento, houve a disciplina, e agora o Senhor está no meio de Jerusalém, Está junto com o seu povo. Nota 8, 4 a 5. Em tempos de guerra, uma cidade podia ter sua população dizimada. Suas ruas se tornavam inseguras, e os primeiros a sofrer eram as crianças e os idosos. A cena aqui propõe uma alternativa idílica. Então, eles voltariam os velhos voltariam a ficar nas praças conversando, e as crianças voltariam a brincar nelas. Então, o Senhor mostrando aí tempos de paz para Jerusalém. Nota 8, 7 a 8. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso indica uma completa restauração da relação pactual, em contraste com a chocante declaração de Deus: vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Isso ele disse em Oséias, capítulo 1, versículo 9. Então, agora o Senhor, depois de disciplinar o povo, ele o chama de novo de meu povo. Nota 9. O sermão de Zacarias foi apresentado num determinado momento entre o lançamento dos alicerces e a conclusão do templo. Fortalecei as vossas mãos. Isso sugere que o sermão incluía encorajamento para persistência no trabalho de reconstrução. Então, isso mostra que eles ainda estavam trabalhando na restauração do templo. Nota 8.12. Tudo que os repatriados podiam estar esperando foi tratado nesse sermão repleto de bênçãos. A semente será próspera.
O fruto, o acréscimo e o orvalho constituíam o oposto da sua experiência na Terra das 2 décadas anteriores, né? Como aconteceu em Ageu, no capítulo 1, versículo 6 a 11, e no capítulo 2, de 15 a 19, né? Quando ele diz, vocês plantaram, mas colheram pouco, né? Vocês investiram e teve pouco retorno por causa da desobediência. Mas agora o Senhor aqui está lançando bênçãos sobre eles, né? A semente que vocês plantaram será próspera, né? E dará fruto. Nota 8, de 6 a 17. Os termos do pacto ou aliança, né, deixam claro que as pessoas escolhem o próprio destino, enquanto Deus responde segundo essa escolha, né? A referência para você é Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10. Essas são as coisas que deveis fazer. Isso revela que a função do sermão era mais do que simplesmente a reconstrução do templo. Para desfrutarem das bênçãos incríveis oferecidas por Deus, os repatriados precisavam obedecer ao padrão pactual da justiça social. Tá? Referência para você, Zacarias 7, versículo 8 a 10. Nota 19, em resposta à pergunta que deu início ao sermão, se era necessário continuar jejuando e lamentando a destruição de Jerusalém, o Senhor anuncia uma inversão. Os jejuns de lamentação seriam transformados em regozijo e alegria e em festividades alegres. Então, acabou o jejum agora, né? Amém? Agora eles transformaram em regozijo e alegria. Nota 8, de 20 a 22. A ideia de que habitantes de muitas cidades do mundo viriam a Jerusalém é bem atestada no Antigo Testamento. Tem várias referências aqui para vocês, eu vou citar umas 2 aqui. Segundo Samuel, capítulo 22, 45 a 46. 1 Reis, capítulo 10, 23 a 25, tá bom? Como com Salomão, essas reuniões constituíam um sinal de grandeza, tanto de Jerusalém como da presença de Deus, a imagem era uma conclusão adequada para o sermão de Zacarias. A cidade, aparentemente insignificante de Jerusalém, era vista agora como a cidade mais importante do mundo. Nota 8, 23. No Antigo Oriente Próximo, agarrar a barra das vestes era um ato de submissão e súplica. Uma vez que os israelitas passaram muitos anos debaixo da dominação estrangeira, ter gentios mostrando-lhes submissão seria uma extraordinária inversão. E o Senhor diz que isso iria acontecer, né? Que 10 gentios iriam pegar nas vestes de um judeu. Então, promessas aí do Senhor de prosperidade e honra para o povo de Israel. Muito bom. Ficamos por aqui, viu? Amanhã a gente dá continuidade à leitura com o capítulo 9. Fiquem agora com a irmã Neide, que é a minha mãe, né? Que está substituindo a Lene hoje. A Lene não pôde estar com a gente hoje, então a minha mãe fez hoje tanto Provérbios como a continuação da leitura bíblica. Então, com vocês, a irmã Neide, com Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse. Até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica para nós. Tchau. Bom dia, amadas irmãs. Continuando hoje a leitura da Bíblia, vamos ler Salmo. As irmãs, hoje vou continuar a leitura da Bíblia. Vou ler o Salmo 144. Gratidão pela proteção de Deus, Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia, a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo,
a quem ninguém confio e a quem me submete ao meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremassa suas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me de muitas águas e do poder de estreios. Cuja boca profere mentira e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico de louvor. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra seu servo da vida da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estreios. Cuja boca profere mentira e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio, que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisão, que os nossos rebanhos produzem milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil, e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos e lamentações em suas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Agora vamos ler Provérbios 30, do 29 ao 31. Há 3 que têm passos elegantes, na verdade 4 que são imponentes no andar. O leão é mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo que anda ereto, o bode, e o rei é quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se planejou o mal, põe a mão sobre a sua boca. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz briga. Amém, amém. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 16, começando pelo número 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todos os seres viventes que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, ó santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas que se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O rei da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam.
e blasfemavam contra o Deus do céu por causa da angústia, das úlceras que sofriam, porém não se arrependiam de suas obras. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca dos dragões, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem ao rei do mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andem nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon, o sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhes o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Amém, irmãs? Então terminamos a leitura de hoje, de Apocalipse, e amanhã continuaremos. Louvado seja o Senhor em nossas vidas. Amém. Amém. Com vento contrário
meu